O celular aqui tá com probleminha. Ele nos sustentar aqui. A filmagem é problema do celular, mas não tem problema não. A questão é que eu devo pregar a palavra de Deus. Mas boa tarde, estamos aqui. Em primeiro lugar, parabenizando a vocês que essa palavra ela está aqui por causa de vocês. Essa palavra, ela tem o seu alvo, ela tem o seu objetivo. E o objetivo da palavra de Deus é transformar o pecador em uma nova criatura. Esse é o verdadeiro papel do Evangelho, o verdadeiro papel de Cristo. Porque ele não veio condenar o humano, ele não veio condenar o mundo, mas ele veio trazer a paz, ele veio trazer a reconciliação, ele veio trazer o perdão, ele veio proporcionar a comunhão que o homem havia perdido lá no jardim do Éden com ele. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Sabe por que Deus amou o mundo de uma tal maneira? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. E como imagem de Deus, Deus nos amou. O homem deu as costas para Deus, o homem não quis mais saber de Deus. O homem era orientado, o homem vivia em um oásis. Sabe o que quer dizer um oásis? Era um paraíso, meu irmão. Que não existia nenhuma fantasia humana. No sentido de o cara ficar escravizado no pecado, nessa idolatria, nessa feitiçaria, nesse prazer imoral depravado. Nesse prazer que o homem tem de matar, de derramar sangue, de roubar, de mentir. De entrar na vida alheia, de trair o seu amigo. O homem hoje vive nesse quadro, pela escolha do homem. O homem escolheu entrar pelo caminho largo. No caminho largo não existe restrições. No caminho largo não existe regra, não existe lei. No caminho largo você pode fazer de tudo e ninguém vai reclamar com você não. No caminho largo você pode vestir uma calcinha, você pode vestir um fio dental, você pode matar, você pode vestir você pode ter 2, 3 mulheres. No caminho largo você pode ter 2, 3 homens, é um direito seu. No caminho largo você pode tirar a vida, no caminho largo você pode maltratar a sua esposa, no caminho largo você pode ter 2, 3 mulheres, no caminho largo você pode ter 2, 3 homens, no caminho largo você pode beijar na boca de outro bigodudo. Apesar de que Deus repudia esse tipo de união. A Bíblia diz que Deus tem como esse tipo de união. Deus abomina, sabe o que abominar? Um sentimento de horror, de ódio, de terror contra esse tipo de relacionamento. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais a treva do que a luz. O homem não tem mais saber de Deus. O homem agora está totalmente desprovido da comunhão, da graça, de se relacionar com aquele que criou os céus e a terra, de se relacionar com a vida, de se relacionar com a paz, com a harmonia. O homem tem mais tempo, tem mais prazer e tem mais espaço para as coisas desse mundo que tem levado muito, não só a sepultura, mas a condenação eterna. Que não é o prazer de Deus. Que a Bíblia diz que Deus criou o inferno, não foi para o homem não. Deus criou o inferno, foi para o diabo e seus anjos. Mas o homem agora, ele adota, ele aceita, ele escolhe, ele abraça, ele tem prazer, ele ama nas coisas desse mundo velho, nesse mundo enganador, nesse mundo perverso, que não tem nada para te oferecer. O que é que esse mundo tem para te oferecer? Esse mundo não tem nada de bom. Após o pecado, quando o homem vivia na dispensação da inocência, da pureza, quando o homem agora dispensa a orientação, quando o homem agora se torna prevaricador, quando o homem agora perde a sua fidelidade para com Deus, quando o homem agora passa a desacreditar que Deus, ele é sério, o que acontece? Agora vem a maldição, quando o homem desobedeceu. Deus já havia criado o elemento humano para ser infinito. Deus não criou o homem para estar dentro de um caixão, sepultado nos 7 palmos de terra. Deus não criou o homem para estar confinado numa cadeira de roda. Deus não criou o homem. Não foi para o homem ter prazer
de adorar uma imagem de escultura. Deus não criou o homem, não foi para o homem vestir uma saia, um cuecão de couro. Deus não criou o homem para o homem ter prazer e roubar, e mentir, e adulterar, enganar e oprimir. Deus não criou o homem para o homem odiar o seu semelhante. Porque a lei natural e a lei moral de Deus reza que o homem, para se tornar filho de Deus, é preciso dele repudiar as coisas desse mundo. E como é que você vai repudiar e repudiar as coisas desse mundo? É você odiando o adultério, é você não praticando a pedofilia, é você não fazendo apologia à ideologia de gênero, é você não fazendo apologia ao aborto, é você não fazendo apologia à violência, é você não fazendo apologia ao roubo, à indecência, à imoral, à indignidade. Quando o homem agora se encontrava nesse quadro, nessa situação, João Batista agora é levantado. Há 2000 anos atrás ele começou agora a convidar a sua nação ao arrependimento. E João Batista via agora a condição moral, a condição religiosa da sua nação. E qual foi a palavra de João Batista? Quando ele veio preparar o lugar para Jesus chegar, João Batista não pegou, não foi um lençol, não foi um pano. Ele não começou a dizer, Jesus Cristo é bonzinho, ele vai te dar uma casa, ele vai te dar um carro, ele vai te dar uma nova mulher. Jesus disse, ele não vai te dar uma mansão, ele não vai te dar um bom emprego, um bom salário. Ele convidava ao homem ao arrependimento. O Evangelho tem os mesmos caracteres. O Evangelho, ele não convida o homem para ser rico aqui não. O Evangelho convida o homem para se tornar uma nova criatura. As pessoas pregando o Evangelho cultural, o evangelho capitalista do oba-oba, mas o evangelho não tem esse caractere não. O propósito do evangelho é de ligar o homem com Deus. O propósito do evangelho é de pegar o homem, reverter a condição que o homem se encontra hoje perante ao seu Criador. E que condição é essa? Deus lançou essa maldição sobre a raça humana. Tu és pó e para o pó tu tornarás. E disse Deus a Adão, maldito é a terra por tua causa. Hoje nós poderíamos estar numa trajetória, numa história totalmente diferente que nós vivemos hoje. Nós poderíamos estar livres de ver os nossos filhos ser assassinados na rua. Nós poderíamos estar livres de ser atingidos pelo câncer, pela glaucoma, pela cegueira, pelo infarto, pelo derrame. Nós poderíamos estar livres hoje de ter em nossa sociedade um cemitério, uma casa funerária. Nós poderíamos ter hoje, estar livres de tudo isso que está acontecendo conosco. Profeta é profeta, é homem de Deus. Mas o que está acontecendo? O que é? O que foi que levou hoje o homem a viver nessa situação em que nós hoje estamos vivendo? Esse conforme, essa conformidade, esse prazer que o homem em geral ele tem nesse mundo é o pecado. É a falta de integridade, é a falta de temor a Deus, é a ausência de Deus na sociedade, é a ausência de Deus na família, é a ausência de Deus no mundo, é a ausência de Deus no país. Veja uma coisa, antes do pecado de Adão, Deus já havia instruído aquele casal para que ele não viesse de comer aquele fruto, porque se ele comesse, ele passaria a correr um risco de ser condenado por Deus, por falta da sua integridade. Porque aquele fruto ali, meu amigo, era o meio do homem perder a comunhão com Deus, era o meio do homem perder a sua inocência, era o meio do homem perder a sua pureza, era o meio do homem perder o habitat onde ele morava, porque onde ele morava, onde Deus tinha colocado aquele primeiro casal, ele se relacionava com o leão se relacionava com ele, não havia necessidade dele matar nenhum animal para se alimentar, porque a sua natureza, a sua primeira natureza que Deus havia criado, ele não tinha essa necessidade.
O homem não pensava, o homem não tinha desejo, o homem não tinha essa inclinação, o homem não tinha esse prazer de roubar, de matar, de adulterar, de ser mentiroso, de vestir uma calcinha. Agora era condicional. Deus disse a Adão, se você não quiser passar por esse processo, se você não querer perder essa comunhão que você tem comigo, o que a Bíblia diz que todavia no crepúsculo da tarde Deus vinha conversar com Adão. O que Deus conversava com Adão a Bíblia não descreve, mas Deus conversava com Adão. O que Deus dizia a Adão a Bíblia não diz, mas acreditamos que Deus orientava Adão. Adão sabia de tudo. Tanto é que Adão foi chamado por Deus para colocar o nome nos animais. Mas que nos chama atenção é que Deus agora chama Adão e diz: Adão, sai do paraíso, cuide dele. Aí a Bíblia diz que naquele tempo não chovia, porque não havia pessoa suficiente para cuidar da terra. Agora, meu filho, para você permanecer aqui nesse oásis, para você permanecer com essa sua pureza, inocência, para você ter esse direito, essa liberdade, esse privilégio de ouvir eu conversar e lhe orientar, é necessário que você me obedeça. Se você me obedecer, se você preservar a sua integridade para comigo, se você me levar a sério, jamais você será um mortal, jamais você passará pela morte, jamais você passará a conhecer o mal. Mas Adão pecou, porque o desejo de Adão é de ser igual a Deus, que era o desejo do diabo. E hoje, pelo pecado de Adão, o pecado de Adão proporcionou, o pecado de Adão tem proporcionado essa desgraça que hoje atingiu toda a raça humana, que hoje atingiu a todas as camadas sociais. O pecado de Adão foi tão mau, o homem hoje perde o amor, o homem hoje tem o maior prazer de arrancar os olhos, arrancar a cabeça, matar. O homem tem o maior prazer de desprezar a vida. Tudo isso, meu amigo, foi por conta da escolha do homem. O pecado levou o homem a abandonar a sua integridade. E quando o homem perde a sua pureza e a sua inocência, sabe o que acontece agora? O homem agora fica vulnerável a todo tipo de doença, de depravação, de imoralidade, porque ele ficou desprotegido, ele ficou desprovido da orientação, do relacionamento que ele gozava com Deus. Ele perde agora a inocência e a pureza. E quando ele perde a inocência e perde a pureza, e o homem agora passa a amar o prazer de derramar sangue, o homem passa a amar agora o prazer de arrancar a cabeça. Os homens se tornaram depravados e imoral. Os homens se tornaram injustos. Os homens deram as costas para Deus. Os homens não queriam mais saber de Deus. A ponto que quando Deus olha do céu da terra, na primeira geração, Deus agora viu que só tinha um homem justo, que era Noé. Aí Deus chega para Noé em sonho de Noé: todo o fim da raça humana é chegado perante a minha presença. Porque Deus é imutável, Deus é bom, Deus é longânimo. Mas a longanimidade e a paciência de Deus também ela tem o seu limite. E o limite da paciência de Deus chegou ao seu fim. Deus não estava mais suportando aquele tipo de relacionamento abusivo, imoral, assassino, depravado, injusto, canibal, ateísta, materialista, opressor. O mais forte oprimia os mais fracos. Os homens eram canibal, os homens gostavam de comer carne humana, os homens gostavam de vestir uma sainha. Os homens tinham prazer de pegar um pênis e colocar na boca e receber os espermos. O homem tinha prazer em adorar uma imagem de escultura. O homem tinha prazer em adorar um Deus que tinha ouvido, tinha olho, mas não via, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha pé, mas não andava, tinha braço, mas não apapava. O homem teve o maior prazer, espaço e tempo para ficar de quatro, receber um pênis na boca e no ano e vestir uma saia, mas não queria mais saber de Deus. Aí Paulo
No livro de Romanos, vê a condição social, a condição espiritual, a condição religiosa e a condição moral do indivíduo. Aí Paulo diz assim, que eles dispensaram, deram as coisas para Deus. A verdade eles não queriam saber, eles tinham comissão nos ouvidos. Ele desprezava a orientação divina, ele desprezava a instrução de Deus, ele desprezava o conhecimento de Deus, ele tinha mais prazer na depravação, na imoralidade, ele tinha mais prazer na mentira, ele tinha mais prazer em adorar um Deus que não tinha vida, opaco, que não tinha brilho algum, ele tinha prazer de adorar um Deus de madeira, um Deus de ferro, um Deus de bronze, um Deus de aço, um Deus de ferro, um Deus de ouro e de prata. Tudo isso aconteceu quando o homem perde agora o temor a Deus. O homem, na sua loucura, ele procura desafiar a Deus. Um certo homem, na sua primeira geração, Nirode, ele procurou desafiar a Deus. O propósito desse homem era chegar lá no céu. E ele agora colocou no coração dele de edificar uma torre para chegar lá no trono de Deus. Então ele passaria o tempo todo, a vida toda para chegar no céu, porque o céu, segundo a própria ciência, diz que é infinito. E eles começaram agora a subir, começaram a construir aquela torre. Aí Deus viu agora que o homem chegou em um ponto que a loucura havia dominado o coração e a mente do homem. E jamais o homem poderia penetrar no desconhecido. Primeiro, porque a tecnologia era muito atrasada. Segundo, que existe uma corrente que se o homem passar por ela perderá a sua vida. Você acha que é sido completado o nome da corrente? Me passa agora pelo sentido. Então não havia possibilidade de o homem chegar no céu. Nirode queria com aquela sociedade, na primeira sociedade, no primeiro povos da época, ele teve essa ideologia de criar, de construir um edifício que poderia se levar eles à presença de Deus, à moradia de Deus. Aí Deus agora viu que o propósito do homem, ele não deixaria de maneira alguma cair por terra, estava no coração do homem. Aí Deus agora chamou a Jesus e disse assim, olha, descemos e vamos confundir o homem. E ninguém pode chegar e entrar no céu, a não ser por Jesus Cristo. Se o diabo foi exposto do céu por conta da sua prevaricação, como é que Nirode poderia, no meio daquela torre de Babel, chegar no céu? Era impossível. Ele ia viver a vida toda, ele envelhecia, morria. Ia passar o tempo todo ali construindo aquela torre e nunca chegaria no céu, porque o céu, segundo a própria ciência, é infinito. Aí Deus agora desceu e confundiu aquele povo que estava ali junto, e cada um começaram agora a falar em outras línguas, porque o povo naquela época só tinha um idioma só. Só existia um idioma. O homem, todavia, teve suas manifestações contrárias à vontade de Deus. O homem, todavia, teve sempre suas intenções diferenciadas da vontade de Deus. O homem sempre quis conquistar um reino que só poderia ser conquistado a não ser por Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro Pascual, porque Ele veio com esse objetivo. Sem Ele, nenhum homem, nenhum intelectual, nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, nenhum imperador, nenhum bilionário, nenhum milionário poderá chegar no céu pelo seu conhecimento, pelo seu dinheiro, pela sua riqueza. Então Deus agora muda agora.
aquele panorama. Os homens falavam em um idioma, começaram agora a falar em português, falar em francês, falar em aramaico, em latim. Eles não entendiam o que eles estavam falando. Então aquela obra agora parou, ficou. Então agora aconteceu que eles se espalharam pelo mundo. Era justamente o projeto de Deus que os seres humanos espalhassem. Quando Deus disse a Adão, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas Herodes queria centralizar. Herodes queria ser o centro do comando. E Deus não tinha esse propósito. A ordem de Deus não foi essa. A ordem de Deus foi que aquele povo povoasse a terra, preenchesse a terra. Mas Herodes queria centralizar aquele povo em um só lugar. Também quem teve essa ideologia foi Hitler. Queria criar só uma nação pura, centralizar o povo em uma só nação. Sempre existe, no passado, no presente e no futuro existirá um louco que quer ser o centro de tudo. Somente um é o centro de tudo, que é o Criador. É o Criador. Sou ele que diz assim, eu sou o que sou. Quando Moisés estava ali fugindo do rei do Egito, Deus apareceu a Moisés em um sassal, em um fogo, e aquele fogo não consumia aquela árvore. Aí chamou a atenção de Moisés, e Moisés chegou até perto da árvore para saber o que estava acontecendo. Aí uma voz bradou e disse, Moisés, não se aproxima. Primeiro lugar, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Mas Deus não havia contemor lá no início, amaldiçoado a terra, mas era a presença de Deus ali. O cara ignora. Esse cara era maconheiro, esse cara era assassino, esse cara era traficante, esse cara era um homem sexual, esse cara era isso, era aquilo, era um ladrão, era um roubador. E agora ele anda com a Bíblia, com o paletó. Eu não acredito não. Sabe por quê, meu amigo? Porque no lugar onde Deus se faz presente, seja qual for o lugar, se torna santo, mesmo sob maldição. O homem estava sob maldição de morte física e a morte eterna. Mas quando Deus agora, pela promessa que ele havia dado a Eva lá no Jardim do Éden, em toda pessoa que passa pelo processo da regeneração, pelo processo do novo nascimento, ele se torna uma pessoa santa. Por que santa? Porque o sangue de Jesus Cristo é que tem poder de purificar todo e qualquer tipo de pecado na vida do ser humano. Não há sangue, não há pecado que o sangue de Jesus Cristo ele não possa perdoar e purificar. O único pecado que ele não perdoa é a rejeição do homem. É quando o homem ele blasfema contra o Espírito Santo. Aí não tem como. Jesus perdoar o homem quando o cara é irreconciliável. Sabe o que é o cara irreconciliável? É o cara que ignora a existência de Deus. É o cara que ignora a graça, o favor de Deus. É o cara que ignora que existe um supremo, um trono, um governador acima de qualquer governo humano. Na loucura do homem, o homem pensa que é mais do que Deus. E todos que assim pensaram, começando pelos imperadores romanos, todos eles morriam cedo. Se levantar contra as coisas de Deus não é coisa fácil não. Eu já vi muita gente morrer por conta disso. Perderam a sua vida precocemente, perderam a sua vida prematura, porque se levantava contra Deus. Quem é o homem contra Deus? O homem não é nada, meu irmão. O homem é um pó. São só atrevidos. E quando o cara se atreve a querer ser mais do que Deus, quando o cara se atreve a querer pensar que pode manipular a Deus, alô? Oh. Aí a rede tribuna. Então, meu amigo, não é coisa fácil não. Todos que se levantaram contra Deus morreram. Tiveram o seu trágico fim. Um morreram comido pelo bicho Herói do Tetraca. Ele deu um discurso que a plateia, o povo exclamaram, está no passado. Voz de Deus. Em vez de Herodes
Ele transferiu essa glória para Deus, ele transferiu para ele se tornou o centro daquela apologia, daquela exclamação, daquela honraria. E no mesmo instante o anjo desceu e matou ele. E ele morreu na cadeira de real, comido pelo bicho. O que é que nós estamos vendo hoje? O que é que está nos cercando hoje? É guerra, é rumor de guerra, é tsunami, é terremoto. Quem esperava que na Rússia agora desse um terremoto de 8,8 na escala Richter? Quem esperava que desse um tsunami que matou muita gente? Sabe o que é isso? É o homem desprovido de Deus, é o homem que não quer saber de Deus. O homem ignora a graça, o benefício. O homem ignora o amor ágape de Deus para com o ser humano, para com a raça humana. O homem na sua loucura, ele procura desafiar a Deus. O homem na sua procura, ele procura entrar no caminho largo. Jesus disse que o caminho largo é o caminho que conduzirá o homem à condenação e à morte eterna. E que caminho largo é esse? Esse caminho largo, meu irmão, é quando o cara despreza o favor, a bondade, o perdão e a misericórdia de Deus na vida dele. É quando ele coloca o homem e o mundo no centro da sua vida. É quando ele tem prazer de matar, de arrancar os olhos, de arrancar a cabeça, jogar com a cabeça do cara como se fosse uma bola. É de o cara esquartejar, muitas das vezes por causa de uma mixaria que ele deve ao tráfico. Mas a lei moral de Deus é essa: não matarás. Muitas pessoas se aborrecem quando eu digo isso. Sabe por quê? Porque é a lei moral de Deus. Capítulo 9, versículo 6 de Gênesis, pode ler quando chegar em casa. Você vai ver o seguinte: Deus dizendo, aquele que vaza o homem, ou seja, aquele que derrama o sangue do homem, o seu sangue também será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Esse é o problema do homem. O problema do homem não é com as autoridades, não. O problema do homem não é com o judicial, não. Você pode matar 2, 3, 4, 10, e você for apresentado na justiça, e você pegar 30, 40 anos, ou até mesmo uma prisão perpétua, ou até mesmo uma pena de morte. Essas mortes que você foi aqui punido por ela, você ainda vai prestar conta diante de Deus, de todo esse sangue, de todas essas vidas que você tirou aqui na terra. Sabe por quê? Porque o homem é a imagem de Deus, é sério. A questão é séria, meu amigo. O cara com a mente cauterizada, ele pode até pensar, mas eu paguei na justiça. Mas a justiça, meu amigo, é do homem. A de Deus é totalmente, a lei de Deus é totalmente diferente. Existem duas constituições. Existe uma constituição humana, existe uma constituição divina. Ninguém escapará. A Bíblia diz: tudo que nós plantamos, nós colheremos. Não adianta não, ninguém engana Deus. Deus é imutável. Deus não se corrompe. Deus não apadrinha ninguém. Deus não tem afilhado. Está escrito lá em Apocalipse que ele estará sentado no alto sublime trono, onde todas as nações, povo, nações de língua e tribo se apresentarão perante ele. Aqui você pode ter dinheiro, aqui você pode ser bilionário, aqui você pode ser milionário, aqui você pode ter o seu nome no alto degrau da fama, você pode ser conhecido no mundo inteiro e ser absolvido dos seus crimes, e você comprar por umas feiras básicas que você dá aos necessitados para encobrir os seus crimes. Mas diante de Deus, você não compra Deus com uma feira básica, não. Diante de Deus, você não vai comprar a Deus pela sua lábia, pelo seu status, pela sua riqueza, pelo seu nome que você tem no degrau da fama, não. Deus não é o homem, não. A Constituição de Deus é séria, não é vendida, não é comprada, não. Só se compra quando o homem se arrepende. Sabe o que é isso, meu amigo?
com todo respeito, as pessoas que estão me ouvindo, que não é a minha intenção aqui desacatar, não é a minha intenção aqui entrar na vida particular de ninguém, não.